No vídeo anterior, a gente viu como o Estado nazista condensou o caráter paradoxal da biopolítica, instaurando o campo de uma vida que precisava ser cuidada, organizada, cultivada biologicamente e que esse direito soberano de matar, quem quer que seja, foi espraiado por todo o tecido social. A gente percebe aí como isso dialoga diretamente com a ideia de governamentalidade que Foucault traz, ou melhor, técnicas de governar as condutas dos outros, técnicas de governamento, um conjunto de práticas de exercício de poder pelo Estado para sua população, a fim de obter seja a saúde, né, a vida, mas também de gerar a morte dos grupos indesejados. No vídeo de hoje, eu quero dar continuidade a essa ideia, puxando a ideia de fascismo na contemporaneidade, puxando o que tem de fascismo na nossa biopolítica contemporânea neoliberal desse estado que a gente vive atualmente. Bom, importante começar falando que Foucault já previu, já visualizou, já viveu um pouco a chegada dessas tendências mais liberais, tanto na economia, tanto no campo do Estado mesmo, do exercício do poder estatal. E essas relações entre fascismo e vida acompanham justamente o momento em que Foucault se debruça mais para esses deslocamentos do conceito de biopolítica à luz de um processo mais neoliberal, né? Ele chegou a ter contato um pouco com o horizonte político do neoliberalismo e ele reconheceu a importância de situar este movimento como uma técnica de governamentalidade dentro da mutação da sociedade moderna ocidental e, consequentemente, atuando em conjunto com as mutações no poder. E o que eu quero dizer com isto? Quando a gente percebe o movimento neoliberal chegando, a gente percebe cada vez mais o poder estatal perdendo força em detrimento do poder do mercado, que tende a ganhar muito poder. Não que o mercado vá exercer o poder que o Estado exercia, na verdade o Estado perde um pouco, né, da sua força no exercício desse poder, porque o mercado em si, indiretamente, justamente aí através dos mecanismos sutis de exercício de poder que Foucault já traz, vai exercer este poder de uma maneira muito sutil. O mercado vai virar um instrumento de governamentalização da população e é isso que Foucault repara nos seus últimos estudos sobre biopolítica das populações. Esses processos de governamento econômico também são processos de governamento psíquico e, digamos assim, do âmbito da nossa vida mesmo, da nossa vida cotidiana. Se a gente for pensar num princípio clássico do neoliberalismo, a ideia de que todos somos empreendedores de nós mesmos, somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, independentemente dos fatores sociais que nos cercam, que compõem a nossa realidade. Nós temos força de vontade, nós temos condições plenas de conseguir o sucesso sozinhos, sem o apoio de qualquer tipo de política pública. Pois bem, esse pensamento neoliberal, ele está incrustado, né, na nossa forma de ver hoje, na nossa forma de vida, a ponto de a gente entender que, enquanto empreendedor de si mesmo, cada um precisa amplificar, valorizar continuamente, trabalhar suas habilidades para que tenha sucesso, não só no mercado, não só profissional, mas que tenhamos sucesso na vida como um todo. Essa é uma máxima neoliberal que a gente percebe aí disseminada no nosso dia a dia. Pois bem, o que isso tem a ver com biopolítica?
tem a ver que, a partir daí, incrustam-se práticas de controle do corpo, de regime, de controle de saúde, por um lado. Então, tem a questão de qual é a melhor época para se ter filho, qual a melhor época para começar a fazer determinada atividade física, qual a melhor época para começar a tomar determinado remédio, a fim de ampliar a nossa existência, a fim de maximizar as nossas potencialidades. Então, no âmbito da saúde, no âmbito da nossa vida, da nossa existência, a gente precisa gerir os nossos tempos, a gente precisa ter mais controle da nossa vida, a gente, ao mesmo tempo que tem esse apelo, né, para gestão da nossa vida, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no fim quem acaba gerindo a nossa vida é o próprio mercado, com os seus apelos, a partir de imagens, a partir de tudo aquilo que circula nas redes, aquilo que nos chega como desejos para serem realizados, para serem consumidos, né? E aí a gente entra nesse mecanismo de querer desejar algo porque a gente não tem, e a gente não tem isso, a falta, ela gera essa frustração, e aí a gente precisa de algo para preencher essa falta, se algo acaba sendo um objeto de consumo, ou um estilo de vida, algo de fora que acaba tendo que preencher, e é obviamente que não preenche, então a gente sempre está correndo atrás do próprio rabo, a gente está sempre atrás das novidades, está querendo, essa questão de sempre querer se atualizar, precisar estar atrás de alguma coisa, de estar atrás de algum objetivo. Toda essa mentalidade, ela está praticamente disseminada na sociedade contemporânea, e isso se dá de uma maneira muito sutil, de uma maneira não tão clara, não existe uma política pública sobre isso, não existe muito menos uma visão do mercado que, eu vou fazer assim. As coisas são muito mais sutis do que se imagina, mas não por isso elas têm sim o poder, elas não deixam de ter poder. Por isso que a gente tem que fazer a crítica do que a gente está vivendo atualmente. Então, já não é decisiva a participação estatal na determinação do que é padrão, na determinação de um determinado comportamento individual, pois o mercado atua nesse sentido. E ao atuar nesse sentido, o mercado ele vai muito além da ideia de uma disciplina, de uma padronização, e aí eu puxo já o pensamento deleuziano, que dá um pouco continuidade a esse pensamento de Foucault, que vai dizer, não, na verdade agora não é tanta disciplina, é mais o controle sutil, o controle espraiado, é você deixar as pessoas sentirem que elas estão no controle da situação, que elas estão no controle da vida delas. Na verdade é essa máxima neoliberal, que a gente tem pleno controle da nossa vida, nós somos nossos gestores próprios, e deixa as pessoas se enrolarem, se enforcarem a partir daí, como o Byung-Chul Han vai muito bem trazer no seu argumento de que a gente é o nosso próprio juiz e a gente acaba se auto-explorando porque a gente quer, porque a gente está nesse movimento, que a gente está nesse mecanismo da sociedade de controle da psicopolítica. Então, o Byung-Chul Han ele amplia a ideia de biopolítica de Foucault, porque esses controles eles entram na nossa psique, eles controlam a forma como a gente pensa, e não é uma maquinação ao bem contra o mal. A gente não consegue escapar disso porque a gente está nessa sociedade, a gente vive nesse momento, nessa era, nessa época. Não se trata de, então, vamos, né, eliminar qualquer tentativa de colonizar o nosso pensamento. Na verdade, esse é um exercício constante que a gente tem que fazer, baseado na autoobservação, no autoconhecimento e na crítica a partir desses saberes que trazem esses pensadores nômades. Mas o fato é que a gente realmente vive um momento muito especial nessa relação entre biopolítica e fascismo. Por quê? Porque se por um lado o Estado, o poder soberano, perdeu esse poder de ser o foco aglutinador e irradiador do fascismo, embora na sociedade brasileira não tanto, porque de fato a gente vive um momento muito peculiar, na qual o poder soberano do Estado também tem esse foco de irradiação do fascismo, em consonância também com o mercado.
em consonância com as tecnologias, né, através de espraiamento de notícias falsas e tudo mais, com o próprio posicionamento político e ideológico de desrespeito às diferenças, de desconsideração à realidade da população brasileira, né, de realmente estar disseminando políticas de deixar morrer a população ou determinados estratos da população. Então, para o Brasil, isso realmente tem um certo recorte que precisa ser feito, mas ainda assim a gente percebe que o poder soberano ele é um elemento, né, de disseminação, de radiação de práticas fascistas no Brasil. Tem outro elemento de radiação que são discursos que já estão espraiados, né? Estão cada vez mais espraiados no tecido social, que recorrem a elementos fascistas, né, de extermínio, de eliminação do outro, do diferente, de a ideia de um modo de vida único é válido, né, um modo de vida que está na norma de quem é heterossexual, de quem é branco, de quem é rico. Esse é o padrão, né, e que se coloca como o básico ou a referência para todos. Não se aceitam outros modos de vida. Isso já é um resquício, isso já é um elemento que nos permite conectar com a ideia de fascismo. Só que isso está entranhado já no tecido social. As pessoas, né, estão falam, perdeu-se o que a gente chama de pudor. Então, aquilo que já estava presente, não que não estivesse antes, mas essa mentalidade, essa personalidade fascista já estava ali, né? Se dissemina, né? E também está e acaba sendo reforçada por discursos, muitas vezes dentro do mercado, né? Dessa questão na mentalidade neoliberal, que acaba politizando os fenômenos vitais. Ora, o que aconteceu, o que tem acontecido aqui na pandemia, né? A partir desse encontro entre política e biologia, entre política e ciência, a gente percebe a emergência de uma série de discursos a respeito do que vai fazer viver a população. Será um remédio cuja eficácia não é comprovada ou uma vacina cuja eficácia já foi comprovada cientificamente? O que será que vai garantir a diminuição do número de mortes? Ou, por outro lado, será que determinada política pública de isolamento, né, de lockdown, ela é uma política que ela vai visar realmente a manutenção da vida, mas por que essa política não foi adotada? Né, se a gente também vive numa era biopolítica de valorização da vida. Ora, porque a gente está realmente nesse entremeio entre fazer viver e deixar morrer. Né? A quem interessa a vida, a manutenção da vida da população brasileira? E de que tipos de estratos dentro da população brasileira? Porque o pensamento neoliberal, com essa máxima de salve-se quem puder, no sentido de que se o sistema público de saúde colapsa e não há, de fato, aonde recorrer, só quem tem recursos para pagar o sistema privado de saúde vai ter condições de ter acesso não só a um leito, como também a toda a infraestrutura de ventilação e tudo mais, para que não sofra com os efeitos. E ainda assim é possível que sofra, porque a gente sabe que o coronavírus ele acaba matando, sim, mesmo pessoas que estão em ótimas condições dentro de hospitais. Então, a destruição da vida, mais do que nunca, ela está pautada no estado atual de coisas. A ideia de deixar morrer, de fazer viver, de ter vidas que são matáveis, descartáveis, ela está presente cada vez mais. A ideia de ódio ao diferente, ela está presente, né? E eu tentei mostrar como o argumento do neoliberalismo, né, de autorresponsabilização pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, acaba
alimentando uma série de práticas também, e que já não cabe mais muito ao Estado controlar isto. Então a gente está realmente numa situação muito complicada, na qual se misturam elementos de biopolítica, psicopolítica e fascismo.